Uma ótima tarde a todos, irmãos. Antes de qualquer coisa, não posso deixar de agradecer pelo carinho do convite. Agradeço Dona Lígia, aliás, agradeço a todos os irmãos, tarefeiros da casa, em nome da Dona Lígia e Sr. Antônio Carlos. É uma alegria poder estar aqui, dessa vez, contribuindo com a tarefa e não só vindo consumir o que vocês fazem. Essa casa aqui é a essência do que é o ensinamento do nosso Mestre Jesus, porque é uma casa que acolhe, que ouve e que consola. Essa é a materialização do que o Cristo veio nos ensinar. Portanto, eu convido a todos a abrirem o coração, a mente, para essa reflexão que faremos agora, essa preparação de ambiente. Possamos sentir o nosso coração abraçado, pelo amor do nosso Mestre Jesus. Agradecer aos mentores que desde tão cedo prepararam este ambiente e que nos conduziram até aqui hoje. Sabemos que em dia de trabalho tudo acontece, mas conseguimos chegar. Então, que os nossos mentores possam nos auxiliar a cada um no sentido de conectar a reflexão que faremos à realidade de cada um, para que desta forma possamos sair daqui com algum aprendizado prático, né? Ele tem que servir para cada um de nós, seres individuais que somos. O tema proposto para hoje é falar um pouco sobre o compromisso. Vamos nos apoiar aqui então na passagem de Mateus, que ele relata uma conversa não tão carinhosa dos fariseus com o nosso Mestre Jesus, como foi em toda a sua caminhada aqui. No capítulo 22, o Mestre é indagado a respeito da lei, que até hoje ainda alguns acham que ele se referia à lei mosaica, aos 10 mandamentos, aquelas outras 300 ou 600 instruções nos livros seguintes do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. O Mestre veio para falar sobre a lei de Deus, que independente do ponto do universo, essa lei é a mesma, imutável. Portanto, quando questionado, Jesus, já que sabes tanto, então nos fale qual o principal mandamento da lei. E aí vem aquela resposta que praticamente todo mundo tem de cor. Olha, o principal mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de sua alma e entendimento. Ali o Mestre estava dizendo: entregue seu coração a Deus. Quando a gente fala coração, a gente está se referindo aos sentimentos, ao que passamos, ao nosso convívio. Entregue a Deus. De toda a sua alma. Então, entregue a Deus a sua alma, como espírito que somos, toda a sua psique, toda a sua consciência, entregue a Deus. Essa é a lei, aliás. Este é o principal mandamento da lei. Mas geralmente a gente deixa passar despercebido até a última palavrinha que ele traz, que é o entendimento.
Percebam que entendimento denota continuidade. O entendimento denota evolução. Significa que cada um de nós, seres individuais que somos, compreendemos e entendemos Deus e, portanto, a vida à sua maneira. Quem nunca pensou em Deus como aquele, a gente sempre usa essa expressão, né? Aquele senhorzinho de barba branca? A gente achava que Deus era isso, que ficava ali com papel e caneta na mão, anotando as nossas transgressões. Se é assim que entendemos Deus hoje, meus irmãos, está tudo bem. Essa é a orientação do Mestre. Se esse é o seu entendimento, está tudo bem. Mas não para aí. Esse entendimento ele precisa de uma continuidade. Se não é essa a principal mensagem do Espiritismo, é a transformação, é a evolução, é o caminhar constante em busca do progresso. Então é isso que essa mensagem do Cristo, aliás, essa resposta do Cristo, vem nos trazer. Entregue a Deus o seu coração, a sua alma, mas não para aí. Continue evoluindo o seu entendimento sobre tudo isso. Olha, a gente poderia se debruçar aqui sobre compromisso. A gente poderia se debruçar sobre compromisso em várias outras passagens, focando até no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos tentar aprofundar um pouco mais essa reflexão a respeito do que o Mestre queria dizer com essa continuidade, com essa evolução. Isso significa que o que sabemos sobre a vida, sobre Deus e sobre tudo que Ele criou, sobre toda a criação, não necessariamente é o que a gente acha que é. Lembrando aqui Kardec, no capítulo 2 da Gênese, salvo engano, no item 8, ele diz assim, em outras palavras, óbvio, mas não nos é permitido conhecer tudo o que Deus é, mas por raciocínio podemos definir tudo o que Ele precisa ser para que seja Deus. Olha só que loucura! Os nossos sentidos limitados de seres humanos que estamos não nos permite compreender Deus e tudo o que Ele é. Mas Kardec, na sequência do capítulo 2, descreve detalhadamente o que Ele precisa ser. E acho que praticamente todos sabem até de cor aquela pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que lá ele explica, diríamos que superficialmente, o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária. Ora, causa primária, inteligência suprema, não pode ser matéria e tudo mais, acho que está saturada nessa explicação. Mas se ele é tudo isso, como pode ser aquilo que a gente entende, sendo que não entendemos o todo? Dá um nó na mente. Então, o que de fato é Deus? Não nos preocupemos com isso. Não nos preocupemos com a definição do que Deus é. Não entremos em debate com amigos e aqueles que não entendem a nossa opção de seguir esse ensinamento. Não vamos nos ater ao conflito para tentar ensinar o que Deus é, se nem nós podemos compreendê-lo. Mas então, o que de fato é o nosso compromisso? É sobre isso que a gente veio falar.
Em suma, é o aprimoramento. Esse é o nosso compromisso. A reencarnação como a maior explicação da justiça divina, explicada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e toda a sua obra de Allan Kardec, obras complementares, ela vem nos trazer exatamente o nosso aprimoramento, como espírito que somos. Portanto, se você acha que sabe tudo sobre Deus, ou sobre a vida, ou sobre qualquer coisa da criação divina, sinto lhe informar, você não sabe. Ué, mas eu frequento o centro espírita há décadas. Eu frequento igreja. Eu sigo a cartilha, leio todo santo dia a história do nosso Mestre Jesus. Este é o primeiro passo. É simples. Isso nos permite entrar na seara do conhecimento do Mestre. Às vezes a nossa arrogância, creio que ninguém tem esse problema aqui, mas o nosso egoísmo nos faz crer que somos conhecedores do que precisamos conhecer, principalmente quando a idade vai chegando. Falar, já vivi, já passei por tudo isso, então não preciso aprender mais nada. Cuidado! Se em algum momento isso passou na sua cabeça, lembre-se que o Mestre nos disse de todo o seu entendimento e não de tudo que você sabe. Meio que por lógica, já tira da gente toda a certeza. A cada degrau que subimos numa escada, mais distante se faz o horizonte. Isso é a lei. Não precisa nem ler. É só você subir para trocar uma lâmpada em casa, numa escada, você vai ver que quanto mais você sobe, mais distante seu olhar chega. Simples assim. É a lei. Funciona em qualquer lugar do universo, não só na Terra, em qualquer planeta, em qualquer condição normal de temperatura, pressão ou anormal, é a lei. E porque às vezes achamos que, por ter lido um livro ou outro, uma obra ou outra, nos tornamos detentores do conhecimento. Vou trazer um exemplo bem legal, bem bacana, eu já usei ele outras vezes. Lembrar de quando a gente estava na escola, tinha a prova e por algum motivo, seja ele qual for, não estudei. Lá na terrinha a gente leva na mochila um ditado popular que diz: quem não cola não sai da escola. Um sentadinho, esperando a hora da professora autorizar começar a prova, você vê que não sabe quase nada. O que a gente faz? Bom, não sei se alguém já fez aqui, eu creio que não, mas eu já fiz. Aquela breve olhada por cima do ombro, buscando o auxílio de alguém ao lado, né? A famosa colinha. Será que é coleguinha? Opa, letra A, né? Letra B, ou até joga uma borrachinha no chão para ir buscar, para copiar a resposta do coleguinha. O que a gente está fazendo ali na inocência da idade ou da imaturidade? Sem querer, estamos atribuindo as nossas escolhas à decisão de alguém. Será que ele estudou para a prova? Será que ele sabe o que ele está respondendo? A gente geralmente ele sabe que é o mais espertinho da turma, tenta sentar do lado, mas quem garante que ele estudou? E ainda ficava bravo se ele errasse, né? Lembra? Poxa, você errou, me fez errar também. Vamos trazer isso para mais próximo de nós. Quem, porventura, já se viu numa situação em que não sabia a resposta? E agora, o que eu faço? Vou ou não vou? Falo ou não falo? A pergunta vem, o que será que eu respondo?
A natureza tem várias leis e várias regras naturais, e uma delas da comunidade. O que a gente faz nessa situação? A gente é absorvido por essa força que nos induz a olhar para ver o que estão fazendo ao nosso redor. E mais uma vez terceirizamos a nossa escolha, a nossa decisão. Ora, se a maioria faz dessa forma, vou fazer assim também. Está todo mundo fazendo. Meus irmãos, uma das maravilhas dessa doutrina bendita do Espiritismo é que ela nos esclarece uma coisa que é absurda. Aqui a gente não tem como colocar a culpa no santo. Não tem como colocar a culpa no Antigo Testamento. Geralmente a gente coloca a culpa no obsessor, sem saber que temos muita responsabilidade por ali ele estar. Como que a gente fez isso sem saber? Terceirizando as nossas decisões, terceirizando a nossa escolha e indo em conjunto com o que os outros estão fazendo. Mas a doutrina nos traz novamente o progresso do mundo, mas a evolução, ela é individual. Cada um vai responder pela sua. Não se preocupe. Você não vai responder pela resposta errada do amigo, pela decisão errada do amigo e vice-versa. Só pela sua. Mas eu que escolhi junto com ele. Quem escolheu foi você. Ah, mas o obsessor... Quem escolheu foi você. Sinto muito. Dói saber disso. Mas infelizmente ou felizmente, somos os principais responsáveis por tudo que a gente passa. Seja ela uma situação não tão boa, uma dor, uma derrota, mas também as nossas vitórias. Resposta automática. Está bem? Estou, graças a Deus. Claro, graças ao Criador. Mas tem um mérito seu aí também. Tá tudo bem? Olha, estou com uma gripe. Tem um mérito seu aí também. Tá dando tudo errado. Tem um mérito seu aí também. E por que mérito? Porque na nossa vida, tudo o que acontece é por duas razões. E é facinho decorar isso. Uma, ou é pela bondade infinita do Criador, ou pela justiça dele. Nada acontece por acaso. E o que nos leva, às vezes, a passar por caminhos assim, eu vou usar a expressão difícil, mas a gente sabe que carregamos cada um a sua dor, a sua cruz, o seu peso, que beira, algumas vezes, desistir de lutar contra aquilo e se entregar. Quantos dos nossos irmãos, por várias vezes, perderam a batalha e se entregaram? Mas que isso sirva de lição para todos nós que aqui ainda estamos na nossa dificuldade, que o único que pode mudar a nossa situação somos nós. Parece um clichê danado, né? Mas é a lei. Kardec nos diz que a grande parte das causas de nossas aflições, salvo engano, no capítulo 5, é daqui, dessa encarnação, dessa vivência, dessa existência. Algumas coisas não temos controle, veio de outras existências e levaremos outras tantas conosco, mas se fôssemos um pouquinho mais indulgentes, atenciosos, talvez não estivéssemos numa prova tão difícil assim, embora tenhamos escolhido. Poderia estar um pouquinho menos ameno. Mas de novo, meus irmãos, não se preocupem, tudo passa, tudo passa. O primeiro passo para a mudança e para que isso passe, precisa sair de nós. Mesmo que você se sinta preso, amarrado, sabe?
É muito comum aquela paralisia do sono, que você está dormindo, se trava todo. Pois é, mesmo que parece que você está na paralisia do sono, a espiritualidade que apoia, que ampara, que auxilia, que consola, vai te ajudar, não tenha dúvida disso. Porque também é da lei. Mas como a lei determina, precisamos nós nos movimentar também. Precisamos ter a iniciativa. Olha, não sei se é comum na casa autorizar as perguntas, mas eu vou te responder de uma forma bem simples, que até era a continuação do que eu ia dizer. A gente entende que as dores, às vezes é uma pedrinha que parece uma montanha, mas às vezes é de fato uma montanha. E a gente não percebe, não entende por que eu estou passando por isso. Se nos atermos apenas à foto do que está acontecendo, não vamos ser capazes de observar e entender o porquê dessa prova. Mas se dermos um passo um pouquinho atrás e percebermos, segundo a doutrina espírita, que não é apenas uma foto, e sim um filme que começou há muito tempo. Hoje estamos colhendo o que temos feito por toda a nossa existência. E por estarmos encarnados numa terra de provas e expiações, ela é uma escola. E impõe as suas dificuldades. O primeiro passo é a gente entender que não se trata apenas do hoje, e tampouco de quando desencarnarmos e nos tornarmos espírito. Isso é um engano. A vida espiritual é infinita. Teve um início e não sabemos quando vai terminar, se é que terminará. Portanto, se olharmos hoje para o nosso problema e acharmos que ele é fruto apenas do que estamos vivendo hoje, é difícil de fato compreender por que estamos passando por isso. O questionamento às vezes nos leva a fazer até besteira, se me permite usar essa expressão. Mas precisamos buscar variáveis novas para ampliar o nosso espectro de visão e entender que se estamos passando por isso hoje, ou é por bondade do Criador ou por sua justiça. Individualmente seria impossível explicar para você por que se passa cada um a sua dor. Até porque, como seres individual que somos, eu uso muito esse exemplo, tem gente que come cebolinha e adora. Se eu coloco um coentro na minha comida, eu perco todo o sabor. Mas tem gente que ama. Percebe que cada organismo reage de uma forma, numa coisa física. Porque essa é a lei. Seja física ou não, seja material ou não, a lei se comporta do mesmo jeito em qualquer lugar do universo. Então é por isso que o Evangelho nos convida, e aqui quando eu falo Evangelho, é toda a mensagem do Cristo. Ele nos convida. Irmão, existe um caminho que se chama a lei. Qualquer desvio desse caminho se chama, aquela palavra da Bíblia que a gente não gosta muito, pecado. Tradução de pecado é desvio. Toda vez que se desvia do caminho, alguma coisa precisa acontecer para que você volte para ele. E a dor, a prova, é uma bênção que que o Criador tem para que a gente, como dizia Chico, devolva aquilo que a gente fez. Fez me lembrar aqui de uma história bem curtinha do Chico. Eles aguardando para um trabalho, mais ou menos semelhante ao que tinha aqui. Um de seus amigos era contador, não me recordo o nome dele, mas também não fará diferença. Um de seus amigos contador chegou em casa, onde tinha seu escritório, tudo revirado, tudo quebrado, roubaram tudo.
Ele, muito triste, mesmo assim, fechou a sua casa, a sua porta e foi ao compromisso da sua tarefa naquela noite, junto ao Chico, participar de uma reunião mediúnica. Lá chegando, o Chico logo notou, e que ele não sabia: meu amigo, meu irmão, o que se passa? Aí eles sentaram um ao lado do outro, ele explicou: Chico, entraram na minha casa, quebraram tudo, roubaram, é o meu sustento, mas mesmo assim, o que eu vou fazer? Chico abraçou, os dois choraram bastante, e o Chico falou bem baixinho no ouvido dele: meu irmão, como é bom devolver. E quando a gente percebe que cada dificuldade, cada solavanco que a vida nos dá, é uma oportunidade de devolver, seja para o universo, ou seja, exatamente para aquela pessoa que te fez o mal. É uma oportunidade, é uma bênção. Mas cuidado. Se todo mundo for devolver, como já disse me veio o Dalai Lama aqui, mas não foi ele. Seremos uma terra de banguelos e cegos, né? Se for olho por olho e dente por dente. É isso que o Evangelho nos convida. É buscar informações variáveis, conhecimento, para tentar descobrir a causa das nossas aflições, ou das nossas vitórias também, para que possamos seguir daqui para frente num caminho, se não ainda menos doloroso, mas pelo menos com alguma explicação. Me lembrei agora da passagem lá no capítulo 1, quando o João está narrando ali os sinais de que o Mestre de fato é o Filho de Deus. Se não me engano, um dos últimos livros escritos dos evangelistas. João Batista estava lá reunido com todos os seus seguidores, conversando a respeito do batismo. Eis que Jesus se aproxima e ele fala a seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Frase muito conhecida por todos nós. Engraçado que essa frase é tema de um seminário. Participei final de semana inteiro falando só sobre essa frase. Eis o Cordeiro de Deus. Por isso não vou nem entrar nesse detalhe. Mas qual foi a atitude dos discípulos? Claro, João, se você veio preparar o caminho para o Mestre e está aqui o Cordeiro de Deus, vou segui-lo. 2 de seus discípulos, um deles é André, o outro não menciona lá, pode ser até o próprio João. Eles se aproximam do Mestre e dizem, aliás, indagam: Mestre, onde moras? E com um ar de serenidade que não o abandonava, dependente da situação, Jesus olha no fundo dos olhos deles e responde: vinde e vede. Esse é o convite, meus irmãos. Vinde e vede. Porque às vezes terceirizamos nossas decisões, vivemos como cristãos, mas superficialmente. É a página 2. Na hora que a gente precisa deixar de lado algumas coisas com as quais ainda não conseguimos viver, terceirizamos, às vezes, o nosso destino. Olha isso. Terceirizamos o nosso futuro, o nosso caminhar a pessoas que nem conhecemos. As mídias sociais estão aí para comprovar isso. Os famosos influencers. Damos a eles a autoridade de escolher o que compramos, comemos, bebemos, dizemos. Por que temos feito isso? Porque damos
tanta liberdade para que o outro decida o que é nosso? Eis o convite do Mestre. Vinde e vede. Porque não há certeza maior. Não há certeza maior de que ao segui-lo, tudo ficará mais claro. Então que possamos, a partir dessa reflexão, olhar um pouquinho, o famoso olhar para dentro, né? Buscar se essa dificuldade que eu estou passando, ela está aqui para me derrubar? Ou ela quer me ensinar alguma coisa? Que posso aprender? Walter, isso que você está falando, estou cansado de ouvir por aí. Estou cansado de ler. Olha para dentro, autoconhecimento vai facilitar a minha vida. E aí eu encerro fazendo uma pergunta. Nós de fato temos ido seguir o Mestre? Uma excelente tarde a todos, um ótimo trabalho, que as bênçãos do Mestre possam nos seguir e nos acompanhar em toda a nossa vida. Muito obrigado.